Bom, eu sou a Flávia, sou uma mulher de 46 anos, de cabelos pretos... José Manuel Diogo, Flávia Helena e Pierre Ruprecht. Mesa de conversa realizada no dia 29 de agosto de 2024, no segundo Flip Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores tema, o design e a logo do segundo Flip Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é José Manuel Diogo, um homem branco de cabelos curtos de tom grisalho. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas branca e calça cinza claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Flávia Helena, uma mulher branca de cabelos pretos ondulados, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traz um vestido branco, cujo comprimento lhe vai até o joelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Pierre Ruprecht, um homem branco que possui cabelos apenas nas laterais, de tom grisalho. Ele traz a camisa branca estampada com o tema do segundo Flip Paracatu e calça cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro azul. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo o Flip Paracatu. Porque se você... O Paulo estava falando sobre biblioteca nas escolas, né? E aí ele falou assim, é muito importante a gente ter biblioteca na rua, porque um morador de rua, por exemplo, ele não pode entrar numa biblioteca de uma escola, mas na biblioteca da rua ele pode, né? E eu sempre acreditei, fui professora de literatura há quase 20 anos, eu sempre acreditei que a literatura ela pode transformar a vida da gente, porque a literatura ela nos faz capazes não só de interpretar melhor o mundo, como de se expressar melhor, né? E aí, conectando aqui com as minhas coisas aqui, a gente acabou de escrever um livro, né, eu e o Paulo, que é uma ficção, mas é uma ficção baseada na realidade de uma história, é uma comunidade que existe em Natal, é um bairro, né, hoje, bem estruturado, que se chama Mãe Luísa, né? E a história desse bairro, foram pessoas retirantes da seca em Natal, quer dizer, no Rio Grande do Norte. Essas pessoas chegaram em Natal, e aí o prefeito, na época, cedeu um terreno, né, para que essas pessoas se estabelecessem lá. E essas pessoas foram lá se estabelecendo, e esse lugar virou uma favela muito violenta, né, com muita mortalidade infantil, com muita violência. E aí, depois de um tempo, chegou lá um padre, ele era um padre italiano, ele já faleceu, e ele chegou em Natal para trabalhar numa escola, e ele desistiu de ficar na escola e foi para a Mãe Luísa. E ele começou a fazer um trabalho social lá muito bonito, de reforço escolar, aula de música, aula de balé. E as crianças que antes ficavam na rua iam lá para essas escolas, para esses lugares, enfim. E depois esse trabalho começou a ser financiado por uma ONG da Suíça, que é a Meropa. E o trabalho foi se desenvolvendo e teve mais pessoas, teve um médico que foi muito importante lá, que reduziu a mortalidade infantil, mas teve um trabalho cultural de acesso à leitura, tudo isso muito grande. E isso reduziu muito a violência no local, a mortalidade infantil, né, a criminalidade e tal. E aí eu pensei mais um pouquinho, né, como professora de literatura, né, como que eu vou falar de algum texto, né, literário. Quando a gente estava escrevendo, né, o Paulo falava muito assim que esse nosso livro seria um Vidas Secas mais moderno, e um Vidas Secas que deu certo, né? E aí eu pensei, né, porque não sei se todo mundo aqui leu, mas para quem não leu, né, o Vidas Secas conta também a história de retirantes, né? E o Fabiano, que é o personagem principal, ele é um homem analfabeto, né? Ele não consegue se expressar.
e ele sofre muito com essa falta de expressão, né? E aí tem um capítulo que me comove muito, desde a primeira vez que eu li, que é um capítulo no livro que se chama Contas, e ele vai vender uns animais que ele tem e ele não consegue se expressar, e ele é tapeado pela pessoa que está comprando, né? E aí a mulher dele fala assim, não, Fabiano, ele falou tudo errado, ele te fez de bobo, assim, né? E ele fica muito sentido com isso. E aí a gente vê aí, né? Eu até quero ler o trecho em que ele fala, né? Ele fica muito sentido com isso, porque ele sabe que ele sabe, mas ele não consegue se expressar, né? Então, se a gente comparar essa história aqui de Mãe Luísa com a do Fabiano, a gente pode ver como que esse acesso à leitura, esse acesso às bibliotecas, as pessoas terem acesso à cultura em geral, a uma feira como essa, né? Como que essas pessoas podem mudar a vida delas, né? E aí eu gostaria só de ler rapidinho aqui um trecho em que ele fala isso, né? Como ele fica sentindo, como ele percebe isso, né? Levantou-se, foi até a porta. Ai, desculpa, eu tenho que pôr o óculos, senão não enxergo nada. Obrigada, gente. Levantou-se, foi até a porta de uma bodega com vontade de beber cachaça. Como havia muitas pessoas encostadas no balcão, recuou. Não gostava de se ver no meio do povo, falta de costume. Às vezes dizia uma coisa sem intenção de ofender, e tendiam outra, e lá vinham questões. Perigoso entrar na bodega. O único vivente que o compreendia era a mulher. Nem precisava falar, bastavam os gestos. Sinhá Terta é que se explicava como gente de rua. Muito bom uma criatura ser assim, ter recurso para se defender. Ele não tinha. Se tivesse, não viveria naquele estado. É muito triste, né? Uma situação dessa, eu acho, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber, quando a gente lê, né, a literatura ela clareia as coisas, como é importante a gente ter feira literária, a gente ter um trabalho como foi feito em Mãe Luísa, que foi baseado aqui no nosso livro, e um trabalho como esse das bibliotecas, né? É isso. Zé Manuel vai falar. Então, gente, obrigado a todos, obrigado ao Afonso, ao Sérgio, ao Tom, que não está aqui, mas há de estar por perto, a todos vós, amigos de jornada de longa data, a vocês que estão aqui na mesa, o Pierre, que eu já não vi há muito tempo, a Flávia, que eu acabei de conhecer, e que não pude participar no briefing, nem tá ontem, que eu acabei de chegar hoje num périplo que me trouxe de Belo Horizonte para São Paulo, de São Paulo para Brasília e de Brasília para aqui. Então, eu levo viajando todo dia. Ultimamente, eu virei produtor cultural, tenho um centro cultural que é mais ou menos ambulante, mas que tem uma sede com programação permanente em Coimbra, e tenho tido uma preocupação com o acesso à leitura daqueles que já sabem ler, com a compreensão do mundo por aqueles que já são educados ou que não têm esses problemas de origem, de acesso, mas que hoje vêm pela forma como o mundo hoje nos chega, pela forma como a informação é passada, como a forma como a gente consome cultura, informação e tudo isso, e nós estamos... eu estou entendendo problemas de falta de atenção primeiro e depois de descoordenação e de descompreensão e despreocupação por aquilo que interessa. O primeiro castigado nesse processo, o último reduto de tudo é a literatura. A gente falava aqui há pouco, os escritores pensam com liberdade. E esses festivais aqui, para a gente que está nos vendo, mas também aqui, mas para esse trabalho notável de construção de acervo que o Afonso, o Sempre um Papo e os FLIs dele fazem, que é guardar o que a gente fala, para que depois possa ser consultado e possa ser repassado, revisto, estudado, ser objeto de teses, de mestrados, de bancas, do que seja, porque a gente aqui está produzindo o mundo do futuro. Essa é a grande preocupação. Eu tenho uma coluna na Folha, mantenho uma coluna na Folha há uns 3 anos, e, obviamente, eu essa semana ia escrever sobre uma questão que é essa. A gente está entrando na época dos festivais, assim, o que é, para que serve,
um festival. E então eu dei comigo pensando sobre isso. Troquei umas bolas com o Afonso aqui há uns 15 dias atrás, e ele me falou, não esquece da acessibilidade, não esquece da igualdade, não esquece da economia, não esquece de tudo, mas, sobretudo, não esquecer de uma coisa, de o poder de convocar gente para debates que sejam um pouquinho mais complexos do que um tweet, do que um título, do que... Quantos de nós que pertencemos a think tanks, ou grupos de pensamento, em vários na internet, onde estão hoje, que são os intelectuais de língua portuguesa, não há muitos que faltem lá nos grupos que tu tem, Afonso. E que atenção a gente tem, nós próprios, né? A minha preocupação é essa. A gente se mostra, a gente escreve, a gente pensa, mas a gente se lê, a gente se troca, a gente fala uns com os outros. No tempo da vida, provavelmente não com a intensidade com que fazemos nos festivais. E por isso eu fazia esse pensamento. Para que serve um festival? E, antes de passar a palavra a quem tem o festival permanente, que é o da biblioteca, esse é permanente, é acessível, está lá sempre, e por isso a gente escolheu esse roteiro na nossa conversa, de passar do livro, da história, para a necessidade de chamar a atenção das pessoas, de todos nós aqui, né, para termos mais a capacidade de poder ler com profundidade, poder entender o que está por trás do pensamento e saber como a nossa falta de profundidade, a forma como a gente hoje consome mal a cultura, o pensamento, o conhecimento, ela emplaca diretamente a sociedade, porque a gente deixa de questionar a forma como a sociedade se organiza, a forma como o pensamento é solidificado, como o pensamento é retido, e a forma como a política é gerida. Hoje, tudo o que está acontecendo são desafios enormes para a democracia, desafios enormes para a nossa vida em sociedade, passando pelo princípio de que a democracia é o pior de todos os sistemas, mas com exceção de todos os outros, é o que existe. Eu gosto desse aforismo. Mas, se a gente não tiver esses espaços de liberdade, onde eu posso dizer o que eu quero, o Pierre pode dizer o que eu quero, a Flávia pode dizer... Todos podemos dizer o que a gente quer em liberdade. E isso, hoje, essa liberdade no espaço público do Instagram, do Twitch, ela existe cada vez menos, é preciso que a gente se dê conta disso também e que saiba trazer as pessoas, que saiba trazer a geração que vem a seguir e que tem que tomar as escolhas de quem vai gerir o dinheiro da sociedade no futuro. Então, esse é o pensamento que eu tenho tido, no trabalho que eu tenho procurado fazer aqui no Brasil, em Portugal, de fazer provocações a esse pensamento e pensar muito como é que eu posso, como é que nós podemos, todos nós que somos hoje intelectuais, chamar a atenção das pessoas para um pensamento que as ajude a definir um mundo que seja bom para todos. E que caiba nos livros de novo, né, Pierre? Bom, o artigo do Zé Manuel na Folha vale a leitura, é extraordinário, porque justamente coloca essa questão, coloca como centro a figura do escritor, e na conversa mencionou uma coisa que eu acho que é um pouco isso, quer dizer, ela falou, no dia que não tivermos mais os escritores, estamos roubados. Aí acabou, né? Então, tem que é uma ideia um pouco provocativa, mas que tem tudo a ver e traz muito essa questão da importância da literatura para a sociedade, né? Eu venho de uma área que é a área da biblioteca, e especialmente da biblioteca pública, né? E eu tenho sempre a preocupação de dizer que as bibliotecas, há diferentes tipos, né? A biblioteca escolar, a biblioteca nacional, e há a biblioteca pública. E a biblioteca pública, normalmente, não é um instrumento de educação, ela é um instrumento de cultura, né? Ela é um equipamento cultural, né? E ela lida com a questão do conhecimento, de um lado, né?
e da construção autônoma do conhecimento, ou seja, ela está lá para que as pessoas autonomamente possam construir conhecimento com a assistência da biblioteca e tal, né? O que diferencia de uma biblioteca escolar, que tem o curso, né? Que tem, vamos dizer, tem uma definição de conteúdo prévia e a biblioteca tem que, né? Todo mundo tem que seguir isso, né? Na biblioteca pública, a pessoa pode chegar e falar, eu quero, sei lá, o que me interessa é a história dos patos. Né? Ok, vamos falar de patos, né? Ou não, o que me interessa é cozinhar doces. Ah, bom, então, ok, vamos falar de cozinhar doces, né? Então, tem essa coisa da biblioteca pública. E, principalmente, tem esse compromisso com o público, né? No sentido de que existe um trato legal. Na medida em que a biblioteca pública é um serviço que o Estado oferece, qualquer cidadão pode exigir acesso. E, se o acesso lhe for negado, ele pode ir na defensoria, no Ministério, e exigir, né? Coisa que não vai acontecer nas outras tipologias de biblioteca, que são muito importantes, que têm papéis muito importantes, que tem que ter uma colaboração entre esses ecossistemas, digamos assim, né? Mas o compromisso público está dado. E o compromisso público passa por essa história da cidadania, né? Então, quando a gente pensa nessa biblioteca, a partir daí, a biblioteca que é o lugar da construção autônoma de conhecimento, algumas coisas mudam. A biblioteca também, ela pública, e aí a comunitária faz esse papel também, ela é uma espécie de praça cultural, né? Onde se manifestam as manifestações culturais do território, têm um lugar, né? Tem um espaço, e podem ser trocadas, né? Então, por isso é um espaço de conexão. E da literatura, especificamente, a biblioteca traz alguns compromissos e algumas visões muito incríveis. Eu acho que a primeira delas é oferecer, como a literatura oferece, né? Um lugar seguro para eu experimentar a alteridade. A alteridade em todas as suas formas, né? É um lugar seguro para eu experimentar ideias que eu não conheço, é um lugar seguro para eu experimentar visões que eu não conheço, vivências que eu não conheço, etc., etc. E, ao mesmo tempo, a literatura é uma oportunidade que eu tenho de mergulhar na interioridade, porque tudo isso ecoa dentro de mim, e cada um de nós, quer dizer, eu gosto muito de mencionar um aforismo que eu não sei de onde vem, de que um livro, na verdade, são tantos livros quantos leitores ele tem, né? Porque cada leitura tem um aspecto e tal. Então, daí o sucesso dos clubes de leitura, né? Em que você não tem uma aula de literatura, mas você tem, vamos dizer, a contraposição de várias leituras contribuindo. É como se todo mundo entrasse numa caverna, cada um com uma daquelas lanterninhas no capacete, né? E cada um ilumina um pedaço e tal, e com aquela soma de luzes você começa a perceber melhor e tal. Essa é uma ideia muito querida, eu acho, né? Então, traz da literatura essa coisa da alteridade, da interioridade, né? E a história do diverso, do compromisso com o diverso, com a imaginação, né? A imaginação sempre é esquecida, né, quando a gente fala das políticas públicas, né? Porque a imaginação incomoda, né? A gente quer falar de inovação, criativo, mas olha, inovação, mas vê lá, não inova muito que eu... Então, a biblioteca como lugar para a construção disso. E isto vem da literatura, é a literatura que traz isso para a biblioteca, né? A biblioteca não é um centro cultural que faz de tudo, ela tem um centro focado na questão da leitura e da criação do texto, da oralidade. A literatura oral também tem sede na biblioteca, tem que ter, né? E, principalmente, nós temos que exigir essa biblioteca pública do Estado. A gente tem que exigir, porque a gente sabe que muitas bibliotecas públicas não cumprem com esse papel, né? Então, eu acho que você, na biblioteca, quando você começa a
primeiro envolver o público com quem produz textos, né? E começa a produzir textos junto com essas pessoas, né? Você vê essa transformação a qual você estava aludindo, né? E gente que foi lá porque lá tem computador e eu posso falar com a minha família e tal, né? Ou que foi lá porque, bom, aqui dentro ninguém corre atrás de mim, né? Aqui dentro eu posso ficar, né? Aqui dentro eu tenho carteirinha e aqui me chamam pelo nome, né? Então, a Biblioteca do Carandiru, por exemplo, que a gente tem uns 30% dos frequentadores que são pessoas em situação de rua. Isso não é uma categoria social, nem uma categoria cultural, porque é um público extremamente diverso, o público em situação de rua, né? Mas que tem em comum essa história da invisibilidade. São decretados como invisíveis. E, na biblioteca, me lembro, quando terminou a pandemia, a gente abriu a biblioteca, aliás, a gente abriu antes, né? A primeira coisa que a gente ouviu foi, puxa, finalmente um lugar onde eu, de novo, estão me chamando pelo nome, né? E falando, eu estou com saudades do João, que era alguém do atendimento, coisas assim, né? Então, essa coisa que começa no afeto, né, mas que tem o centro na expressão, na fala, na escrita, na leitura, né, e na expressão oral, né, que é a Biblioteca dos Sonhos, e que é basicamente um êmulo do que a literatura é. Ela é o que todos nós estamos contando nos livros, né, que pode ser experimentado ali, né? Então, esse é o sonho no qual a gente vive e que a gente vai mexendo, erra, aí faz de novo, tenta acertar e tal, né? Então, é isso. E aí, o grande interesse para mim, eu vou passar a bola para você, Flávia, é assim, como é que a gente, a partir desse mundo, né, consegue... como é que isso volta para a literatura, no sentido de que você tem um trabalho sendo feito por gente que está entrando em contato com a literatura, né, e que quer voltar para os textos, quer voltar para a literatura, né? E como é que a gente pode ir engajando essa ligação dos leitores com mais livros, com uma visão mais aberta da leitura? Sua fala me fez lembrar de duas coisas, né? Isso que você falou, que às vezes a pessoa vai na biblioteca só para mexer no computador, aí se apaixona. Eu lembrei de um filme que eu amo, que é O Carteiro e o Poeta, né? Que o carteiro é um homem assim, ele tem muito pouca leitura, ele praticamente mal sabe ler. E aí o Pablo Neruda vai... É uma ficção, né? E ele está lá, exilado numa vilarejo ali na Itália, e ele vai entregar as cartas e ele quer aprender a escrever poesia, porque ele pensa, ele fala assim, nossa, esse poeta tem essa mulher tão bonita, eu vou lá conquistar a minha com poesia também. O interesse dele de aprender poesia é esse, né? E aí o Neruda fica meio de saco cheio no começo, mas aí começa a ensinar, né, poesia para ele, e aí ele se apaixona, né, pela poesia, ele começa a tentar escrever. E aí o Neruda explica para ele o que é a metáfora, né? O que a gente enxergar os significados que estão implícitos nas coisas, né? E aí me veio uma outra lembrança. Esses dias minha sobrinha começou a fazer faculdade agora, ela falou assim, ai, tia, você sabe que tem uns professores que eles acham que a matéria deles é a coisa mais importante do mundo, né? E aí eu fui professora dela e falei, mas eu também acho, né, Júlia, que literatura é a coisa mais importante do mundo, né? E eu sempre falava assim para os meus alunos, né, que eu acho que a literatura, tentando conectar um pouco assim, que a literatura ela ajuda a gente a compreender tudo. Quando você entende, por exemplo, quando ele fala, né, o Neruda fala lá para o Mário Ruopolo, né, que é o carteiro das metáforas, né, se você entender esses significados que estão implícitos nas coisas, a gente entende tudo. A gente entende melhor uma piada, a gente entende melhor uma música, a gente entende melhor a novela, a gente entende melhor uma série, a gente entende tudo, né?
E aí me fez lembrar de uma outra coisa, né, que você falou que a literatura a gente pode ver melhor o externo, mas também o interno. E aí me lembrou, né, o Itamar que está aqui, né, quando eu li Torto Arado, né, que é o livro do Itamar, lógico que tem todas as questões sociais no livro, né, que é super importante, mas me tocou muito. Não é spoiler, não, porque está logo, para quem não leu, não é spoiler, porque está logo na primeira página, que são as duas irmãs. E eu tenho uma irmã que ela tem quase a minha idade, assim, eu tenho 46, ela vai fazer 45. E aí, quando acontece aquilo com as irmãs, elas são tão próximas, assim, para mim aquilo foi assim o que mais me tocou. Como o livro para cada um, lógico que as questões sociais me chamaram a atenção também, mas aquilo assim, quase que eu não consegui mais ler. Porque quando acontece aquilo, elas se dissociam, né? Uma vai ter uma vida completamente diferente da outra, né? E só a literatura que possibilita isso, eu acho. Uma coisa tão assim, um mundo tão diferente do meu, para me trazer aquela sensação tão próxima. E, nesse sentido, eu acho que a literatura também une a gente, né? As pessoas se sentem mais próximas, elas se sentem mais inseridas nos contextos, enfim. Né? É sempre ótimo ter histórias para contar, né? Esse ano, vou contar uma história que eu estava vendo televisão, e esse ano faz 500 anos que nasceu Luís Vaz de Camões. A gente não sabe exatamente quando é que ele nasceu, mas entre uma data e outra, entre 1524 e 1525, ele terá nascido. E estava vendo na televisão e estava alguém falando de Camões e do seu grande livro, e o senhor que estava na televisão apresentando a notícia falava Os Lusíadas. Então, assim, ele errou o nome do livro, mas porque ele não sabia o que ele estava falando. Era a primeira vez que ele ouvia isso, ele não teria errado. Isso, a gente ficou pensando assim, se isso acontece nesse nível, com quem está, e voltamos à provocação de novo, de a gente não funcionar em circuito fechado. Se, naquele nível de quem está contando as histórias para as pessoas, existe um desconhecimento a esse ponto, que ele não sabe, então alguma coisa precisa ser feita para que o próprio anchorman, o próprio, como é que fala, o homem que lê o apresentador não saiba isso. Isso nos... Faço uma pausa aqui e agora vou para a Olimpíada. Já aqui no Brasil, no meio da Olimpíada, tem um anúncio de picape, tipicamente destinado ao agronegócio do estado de São Paulo. Duas picape, forte, violenta, andando, e tem uma voz off. E a voz off é: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Cara, eles não faziam ideia nenhuma do que era o poema que estavam lendo, mas achavam que dava para vender pick-up com aquilo. Então, a gente tinha, de um lado, um cara numa televisão em Portugal, português, que andou na escola onde Camões... Olha, o meu Camões favorito está aqui. Tom Farias, que já esteve falando de Camões em Coimbra esse ano, lá numa residência nossa. Mas, então, a gente tem desse lado esse apresentador de televisão jovem, com 30 e poucos anos, que não conhece, devendo conhecer, ou seja, que não tem atenção para. E, desse lado daqui, a gente tem um ativo cultural que é usado para uma coisa completamente diferente, sendo que o fio condutor é a literatura. Então, a literatura tem isso, tem essa perenidade. O que a gente faz, o que os escritores fazem, eu não me considero escritor porque escrevi ocasionalmente, serei um dia, se há tanto me ajudar o engenho e a arte e o tempo, mas essa perenidade, esse laboratório de eternidade, de capacidade de fixar o tempo para depois ser discutido mais à frente, ser repensado mais à frente é importante. E há pouco eu levantei o problema, nós não temos atenção uns com os outros. Então, quando a gente levantou um problema, eu, como me formei em engenharia mecânica, eu sempre aprendi, cara, a gente vê um problema, a gente tem que saber qual é a linha mais curta do problema para resolver o problema. E se a gente não tem atenção com o que a gente produz, se a gente não consegue chamar a atenção de mais leitores ou de mais cidadãos
para isso, a gente tem que provocá-los, a gente tem que saber empobrecer o nosso discurso, mas de forma a não prejudicar a capacidade de que ele possa atrair gente para o nosso lado. Voltando ao Festival Fli Paracatu, ao Fli, que está tão bonitinho aqui, essa marca de conhecimento, Afonso. E eu hoje, lá no outro jornal, onde eu escrevo em Portugal, que chama Jornal de Notícias, há um conto que eu gosto muito do Jorge Luís Borges, que se chama Borges e Eu, em que o autor e a ficção, eles não sabem quem está escrevendo uma determinada coisa. E eu começo esse texto por dizer: Afonso, eu um dia, quando for grande, quero ser como tu, não barrigudo, só bonito e com a tua capacidade. Isso é muito importante a gente dizer isso, né? Que tem que ser economia, mas há muita maneira de se fazer economia. O trabalho que o Afonso faz e para quem tem também uma visão mais completa, não quer dizer mais completa, mas mais internacional, porque eu moro entre o lá e o cá. A Europa tem muito que aprender com o que é feito aqui, e, sobretudo, aprender que isso que é feito aqui nessa terra, em Paracatu, que é preciso pegar 2 aviões e muitas horas de carro para chegar aqui, e depois encontrar essas pessoas lindas olhando para aquilo que a gente diz, nesse formato extraordinário que é Zé Diogo. Esse ano o festival não tem tema, vocês têm pessoas, e vocês é que falam uns com os outros. E então, era isso, gente, esse diálogo, o que a gente produz aqui vai ficar tudo gravado, vai poder ser ouvido, revisto, revisitado, reinterpretado por vós, e talvez esteja na origem de livros que habitem as bibliotecas do Pierre, as páginas da Flávia. Isso é o mais desafiante de tudo, e é um privilégio enorme poder estar aqui junto de vocês. Tem algum esquema de perguntas? Não. Não. Então, segue o barco. Na minha biografia falam que eu também sou tradutor. Sou um tradutor bissexto, né? Entre as traduções, eu fiz essa tradução das cartas a Theo do Van Gogh, editado pela LPM, né? Que foi uma aventura extraordinária na minha vida, fazer isso aqui, um negócio... e que tem a ver com a minha entrada no mundo das bibliotecas, porque eu sempre fui um leitor voraz e tal, e eu não entrei no mundo das bibliotecas pela biblioteconomia, né? O que me traz de volta a questão da discussão desse espaço público, que é um espaço de leitura, né? Que é um espaço de cultura, um espaço de leitura, e, como eu disse, é um espaço de oralidade também, né? Leitura num sentido bem freiriano mesmo, né? Um espaço de percepção, né? E na necessidade de essas bibliotecas, as bibliotecas, principalmente as bibliotecas públicas, estarem engajadas no que a gente chama de, muito livremente, pouco, talvez tecnicamente, de letramentos, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente tem insistido muito é que há uma enorme necessidade de, nas bibliotecas, a gente dar conta do fenômeno do digital, né? Por quê? Porque as pessoas estão imersas nesse mundo, no mundo do digital. E se a gente... Isso não quer dizer que nós temos que aderir a todas as formas digitais, nem nada disso, mas que a gente tem que dar conta disso, porque a função, uma das funções que eu diria para a biblioteca pública, né, é ser um espaço de cidadania, efetivamente, né? As bibliotecas não existem para criar consumidores de livros, né? Elas existem para criar cidadãos, né? Assim como a literatura não existe para criar consumidores ou de livros. Faz parte da circunstância da literatura. A literatura se relaciona com o público e tal, né?
Agora, as formas desse relacionamento podem mudar muito, né? E há uma necessidade enorme, quando a gente fala de cidadania, de letrar as pessoas para lidar com as formas pelas quais os textos estão navegando por aí, né? Os textos e os subtextos, né? Então, essa é uma... Agora, a gente tem um fenômeno, porque um dos projetos que a gente conduz é uma biblioteca digital, né? Que talvez alguns de vocês conheçam, que se chama Biblion, né? E que é uma biblioteca extremamente aberta, né? E amigável, né? E lá tem 19, 20 mil livros à disposição, né? Pagando direitos autorais. É importante que se diga, não tem, né? E na experiência da biblioteca digital, a gente está aprendendo coisas absolutamente incríveis, né? A biblioteca digital ela é muito interessante, em parte pela questão do acesso, né? A gente está com... as bibliotecas já não são aquela população, né? Ainda é o equipamento cultural mais disseminado no país, mas houve um recrudescimento, né? E as livrarias estão... quando você vai para várias cidades no interior e tal, você não encontra mais, né? E uma forma de você prover acesso é através de uma biblioteca digital. As bibliotecas digitais também são uma forma de estimular atividades, a gente usa assim, né, das bibliotecas físicas, no sentido em que a gente estimula, por exemplo, lá em São Paulo, que as bibliotecas físicas promovam clubes de leitura, mas como eles normalmente não têm dinheiro para comprar livro, a gente fala, os livros vocês podem usar na Biblion, porque aí vocês podem pegar 30 livros, porque a biblioteca, às vezes, tem dificuldade de ter um livro novo, né? Que dizer 30 do mesmo título. Não compram, não tem, né? Então, ok, usa-os daqui, mas o que é importante é a atividade do clube de leitura acontecer, porque essa é que é multiplicadora, né? E tem outros comportamentos. Tem gente que entra na biblioteca digital para fuçar o livro, e se ela... esse eu gosto. Aí ela vai comprar físico, né? Porque ela quer ter o físico. Você tem comportamentos muito interessantes. E nos clubes de leitura aconteceu um fenômeno muito interessante, que é o clube de leitura, naturalmente, para ele funcionar, ele tem que ter um certo tamanho, a partir do qual ele deixa de ser funcional, porque as pessoas perdem o contato. O clube de leitura é uma experiência muito afetiva, né? Então, não dá para você fazer isso com 500 pessoas, 100 pessoas, você faz com grupos menores, né? Mas, quando você faz isso no meio digital, surge um outro tipo de público, que é o público que acompanha o clube de leitura. Ele acompanha o debate, como a biblioteca digital, você tem um espaço na biblioteca em que as pessoas podem escrever também, né? Então, ele acompanha o debate escrito, ele lê o livro, tal, mas ele não quer participar da reunião, né? E esse grupo é normalmente de 3 a 6 vezes maior, 7 vezes maior, do que o grupo que se engaja no debate, né? E é um público que está perdido aí. Não tinha jeito de falar com esse público antes, né? E agora você começa a ter. Então, começam a surgir, e a gente está tentando reunir essas experiências, porque o compromisso é pôr essas experiências à disposição, né, para todo mundo mexer com isso, tal, né? Então, é sempre o mesmo princípio, quer dizer, a gente vai brincando com essas ideias, mas a ideia, no fim, é prover essa conexão. Primeiro, conexão entre as pessoas, né? Bibliotecas, antigamente, eram lugares de silêncio, né? Elas precisam ter silêncio, precisa ter espaços de silêncio. Silêncio está virando um produto de luxo, né? O silêncio, quer dizer, o silêncio tem muito significado, né? Você oferecer silêncio para as pessoas, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Mas tem que ter espaço de conexão, e conexão faz barulho. Conexão gera conversa e tal, né? Então, você precisa ter esses espaços também. Então, conexão entre pessoas, hoje, eu diria que é o principal da biblioteca.
E os materiais, né, o que a gente chama os materiais são o quê? Né? São as formas sobre as quais a literatura ou o conhecimento estão disponíveis. Né? E, de novo, quando a gente vai para a literatura, né, a literatura como essa provedora de uma ideia que está ligada, por um lado, ao conhecimento, mas, por outro, à imaginação, né, à alteridade, à interioridade, esse lugar único da literatura, né, ele anima, ele traz para a biblioteca a ideia de que a biblioteca deve ser um lugar livre, evidentemente, né, tem que ter liberdade, né, e um lugar aberto para as manifestações das pessoas. Né? E, a partir daí, começa a virar um lugar de criação. Né? E você tem que ir seguindo isso para estimular. Esse festival permanente, né, que é uma biblioteca. Eu acho que a gente já está precisando ir embora, não é isso? 3 minutos. Então, aquele 1 minutinho para cada um, que é costume, mantendo a ordem, fica o seu minutinho. Bom, então, para finalizar, né, queria agradecer a presença de vocês, queria reiterar que a importância, agradecendo de existir uma feira como essa, que a gente falou tanto aqui de acesso à literatura, da importância da leitura, uma feira como essa que une as pessoas para a gente ter esse acesso. Né, e agradecer aqui a vocês, organizadores, agradecer por estar aqui. Olha, eu gastava o meu minuto final com uma coisa que eu escrevo hoje na coluna da Folha, que é assim, por cada festival desses, a gente vai ter um Pablo Marçal a menos. E isso é a coisa mais importante de todas. Sensacional. Acho que é isso, né? Eu queria agradecer muito, agradecer a oportunidade. É raro esse momento em que as bibliotecas falam com os autores, né? E eu sei que o mundo da biblioteca, às vezes, é assustador, porque ele é muito conservador, às vezes. Né? A gente tem que, por isso que a gente tem que exigir, nós temos direito a essa biblioteca que eu estou falando. E nós temos que exigir essa biblioteca dos nossos bibliotecários, das nossas bibliotecas e tal, porque senão não vai rolar. Se a gente não exigir essa biblioteca, ela vai murchar. Né? Então, eu queria deixar um pouco essa mensagem, quer dizer, a gente precisa exigir isso. Isso é direito que toda pessoa, todo cidadão tem. Ter uma biblioteca que seja aberta para ele exprimir sua imaginação, para ele entrar em contato com a literatura e experimentar as delícias do diálogo com o diferente. Né? E esses são valores que são da literatura e que inundam a biblioteca de luz. Né? Então, obrigado. Boa tarde a todos. A gente vai dar sequência à programação do segundo Flip